variante Delta agora. O Paraná já soma 29 casos e 12 mortes por essa nova cepa da Covid-19, tá? Ela tem uma transmissibilidade maior e os especialistas alertam que os cuidados precisam ser redobrados, tá? A variante Delta se espalha rapidamente e pode ser muito mais letal do que a Covid que a gente tem hoje em dia. Reportagem completa agora aqui no Balanço. O Paraná é o estado com o maior número de casos. De acordo com o monitoramento da rede genômica da Fiocruz, dos 13 infectados, 6 morreram. Os registros estão espalhados por 9 cidades: Curitiba, Apucarana, Francisco Beltrão, Rolândia, Mandaguari, São José dos Pinhais, Piém, Piraquara e Araucária. Esse aumento em tão pouco tempo pode indicar algum tipo de espalhamento. Isso vai ficar muito mais claro quando os resultados da vigilância proposta pelo Ministério da Saúde apresentarem seus resultados. A gente vai conseguir, por exemplo, saber se essas pessoas que tiveram identificados com a variante Delta transmitiram para conhecidos, para parentes, para pessoas próximas, e se essas pessoas tiveram contatos com outras pessoas, e assim montar uma rede. A Delta foi identificada pela primeira vez na Índia e se tornou a 4ª variante de preocupação da Organização Mundial da Saúde. Na prática, isso quer dizer que, assim como a Alfa, Beta e Gama, ela tem um maior potencial de transmissão. Ela é 50% mais transmissível que as demais variantes. Então, se uma pessoa, que tem uma variante comum contamina 4 pessoas, com a Delta a gente vai contaminar então em torno de 6 pessoas. E a variante Delta tem maior escape imunológico. O que isso quer dizer? Se você teve Covid, se você foi vacinado, a primeira dose apenas, tem maior risco de você pegar a doença. O resultado dos estudos, que podem apontar se há ou não transmissão comunitária no estado, deve ser divulgado em até 3 semanas. Até lá, só há uma arma contra a nova variante: a prevenção. Todos esses casos que aconteceram aqui dessas variantes Delta, eu acredito que 92% são pessoas não vacinadas. E todas as mortes, 100% dos casos de morte ocorrida, também foram pessoas não vacinadas. Então é importante acelerar a vacinação. Em algum momento será também chancelada a transmissão comunitária, mas eu quero insistir. Sendo variante Delta, não sendo variante Delta, trata-se de coronavírus. E o tratamento não farmacológico, as medidas não farmacológicas são mantidas: distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos. Quando a gente acha que o que a gente tem por aqui está indo embora, a gente percebe que tem uma nova cepa, uma variante chegando e a preocupação só aumenta, né? Vamos entender um pouquinho mais desses riscos, tá? E será que a gente tem que tomar alguma atitude diferente daquela que a gente já está tendo para o vírus que está circulando? A microbiologista Aline Stipp sempre nos ajuda a esclarecer essas histórias e ela está comigo ao vivo aqui, ela que é professora do curso de Medicina da PUC, da nossa Pontifícia Universidade Católica. Doutora Aline, essa variante que agora tem a transmissão comunitária, é importante a gente explicar, eu estava dizendo aqui, como aconteceu no início da Covid, a gente só tinha gente que veio de fora com a doença. Aí a gente passou a ter pessoas que tiveram contato com essa pessoa que veio de fora com a doença. E num determinado momento, quando a gente perdeu o controle, gente que não tinha vindo do exterior, gente que não tinha tido contato com ninguém do exterior, passou a ter a Covid. Isso é a transmissão comunitária e é o que está acontecendo com essa nova variante. Ela preocupa mesmo? Ela pode ser mais letal? O que ela exige de cuidados a mais do que a gente já está tendo, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Muito obrigada novamente pelo convite. Essa variante, que é a variante Delta, que é aquela variante que foi identificada no território brasileiro em outubro do ano passado, vem sendo estudada, uma das mais estudadas, na verdade. O grande problema dela é a alta poder de transmissibilidade dela. Ela é muito mais transmissível que as demais variantes. Então, a mutação que ela tem, que é uma proteína específica, do que cobre o material genético, ela acaba sendo mais transmissível. Letal, a gente não tem dados dela ser mais letal do que as outras variantes que a gente tem na circulação. Mas a grande preocupação é a questão da contaminação em solo, que a gente chama, entre
a população de um mesmo território, que é o que vem demonstrando um estudo da Fiocruz com o Paraná. A gente tem uma preocupação muito grande nesse momento de pandemia, porque a gente estava imaginando que com a vacinação a gente poderia pôr fim a todo esse drama que a gente está vivendo, o uso de máscaras, as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. Essa variante é um risco para todo esse processo que a gente está enfrentando agora, para terminar com a pandemia, porque a esperança de todo mundo, Aline, era que a gente virasse o ano já imaginando que 2022 seria um ano diferente. Essa variante Delta coloca em risco tudo isso? O grande problema é que a gente ainda precisa fazer o que não é farmacológico, né? São as medidas de contenção dessa transmissão, que é a utilização de máscaras e evitar ainda aglomeração. Então, o que pode fazer é o atraso na reabertura de alguns locais onde essa aglomeração poderia acontecer. A questão do fim da pandemia, a gente vem para esse caminho, né, Juliano? Então, com a maior quantidade de pessoas sendo imunizadas, agora está tendo esses testes que comprovam que todas as vacinas que a gente tem no território brasileiro, elas são eficazes contra essas variantes todas em circulação. Então, isso faz com que a gente tenha ainda uma esperança para findar essa pandemia. O grande problema é que muitas pessoas ainda têm esse pensamento que, estando vacinada, podem tirar a máscara e correr para o abraço. E não é assim. A gente precisa ainda ter algumas contenções, alguns cuidados, né, ainda mais assertivos para a gente conter a transmissão. Ainda mais falando de uma variante que é mais transmissível do que as demais. A gente ouviu aí de algumas pessoas que, depois daquela declaração de um dos responsáveis pelo Ministério da Saúde, um dos diretores executivos, de que seria necessário a redução no prazo de aplicação entre as duas doses da vacina da Pfizer. Hoje ela tem um intervalo de 3 meses. E ele passaria a ser de 21 dias, tá? Seria uma recomendação do fabricante, a gente aqui no Brasil estaria obedecendo um protocolo semelhante ao da vacina da AstraZeneca, esperando os 3 meses. Alguns especialistas, eu cheguei a ouvir eles dizendo que se o laboratório indica 21 dias, isso garante uma eficácia maior, e outras pessoas falaram. Talvez para combater essa nova variante, a variante Delta e outras que estão aparecendo, seria necessário respeitar esse protocolo. Isso tem a ver, doutora? Tem sim, porque o que acontece? Quando a gente tem um estudo, né, de vacina, a gente tem uma eficácia com a primeira dose e um reforço com a segunda dose. E o espaçamento ele é muito importante porque o reforço ele é baseado na porcentagem de eficácia da primeira dose. Então, o que isso pode dizer? Se a gente realmente ouvir, né, a farmacêutica, a indústria farmacêutica dizendo que são 21 dias, significa que aquela eficácia de 95%, no caso da vacina da Pfizer, ela é alcançada quando respeitado esse intervalo. Se a gente estender, né, se a gente de 21 dias passar a 3 meses, qual que é o problema? Essa eficácia de 95% pode não ser atingida. Então, eu vou ter uma diminuição na eficiência. Então, com essa notícia, é muito importante que, a partir de agora, esse prazo ele seja obedecido. E aí a gente tem uma maior eficiência também contra essas variantes com poder mais alto de transmissibilidade. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado por nos ajudar aqui no Balanço, por estar comigo sempre também no Jornal da Geral, lá na nossa Igapó FM. Ótima tarde para a senhora. Muito obrigada, Juliana. Até mais. Tá aí, gente. 2h27. O papel do Balanço é esse: prestar serviço.